Programa Alma Querida. Apresentação: Adão Nonato e Dora Martins. Olá, almas queridas, saudades de vocês. Não é verdade, doutor Adão? Saudade de vocês e saudade dessa madame aqui, né? Oh, delícia, vice-versa. Porque a gente fala, doutora Dora, é a Dora, é a Dorinha. Mas ela, por isso, ela vale por duas. Oh, meu lindo. Tão Ela é bom. Dora e é Alice. Bom vê-lo, revê-lo, ver essas almas maravilhosas que estão aí nos aguardando para a gente bater um papo. Bater um papo, né, meu querido? Que bater um papo. A gente pode bater vários. Mas Vários sempre, papos? sempre. Mais ainda. E este aqui de hoje, o senhor vai se esbaldar, hein? Eu? É. Será que eu vou? E é de uma alma querida masculina, viu? Deus permita. De tudo dai graças, tudo concorre para o bem. Vamos lá. Olha, uma Quem alma... disse isso foi Jesus Cristo. E nós fazemos coro. Exato. É de uma alma querida masculina, olha que bacana. Ele pede para falar sobre colônias espirituais. Olha que tema interessantíssimo. Aproveitamos e agradecemos intensamente o carinho dessa alma querida masculina para com o nosso programa. Ele até nos parabeniza e a gente agradece bastante, viu, doutor Adão? Colônias espirituais. Colônias espirituais. É tão interessante, né? Esse tema. O tema da espiritualidade é interessante de uma maneira geral. Com certeza. Que a gente fica impressionado da forma, e tem que dar graças a Deus, de tudo dar graças. Fica impressionado de como você vai pegar vídeos, você pega livros e tal, né? E as coisas são escritas e são faladas de uma maneira bem material. Colônias espirituais, veja, colônias espirituais, que maravilha, eu quero ir para uma colônia boa, eu quero isso, aquilo, tal, etc. Né? Eu aconselharia todo mundo a ler um livro que se chama As Leis da Eternidade. Tá? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, essa pergunta, a gente tem que agradecer, né? De tudo, dar graças, agradecer, porque ele está ajudando a esclarecer isso. Tem esse livro, As Leis da Eternidade, é de um escritor espiritualista chamado Osho. O-S-H-O. E ele fala o quê? Interessante que se você vai ler o livro, você começa e fala, nossa, esse cara vai falar disso, ele começa desse jeito? É da natureza humana. Daí ele começa falando, olha, eu comecei assim, comecei a perguntar isso, tem isso. Ele começou a fazer o papel de encarnado. De encarnado. De encarnado. E as leis da eternidade, então ele fala do corpo físico. E o que é esse corpo físico? Ele fala das dimensões nas quais nós vivemos. Primeiro essa física aqui que é material. Depois ele fala do corpo etérico, do corpo astral, do corpo mental superior. Tá? O astral tem astral inferior, astral superior. Onde tem os chakras, tudo isso. E a gente vai aprendendo. Nossa, e esse irmão aí, tudo concorre para o bem. Esse irmão aí, de tudo dai graças, nós estamos dando graças a Deus dessa pergunta. Colônias espirituais é interessante mesmo. Interessantíssimo. Né? Então eu posso aqui falar, olha, colônia espiritual, como você vai procurar, na internet tem muito, né? Colônia espiritual, você vai procurar, por exemplo, a colônia nosso lar, é que lá no plano espiritual tem colônias, tem escolas, olha, tem isso, tem aquilo, tem biblioteca, você vai aprender isso. Como se estivesse descrevendo uma propriedade material. Uma chácara aqui, né? Uma colônia espiritual aqui. E lá você se satisfaz. E veja só, Jesus fala para o Tomé, vocês conhecem a história de que eu sou um Tomé, eu só acredito vendo. E Jesus apareceu a primeira vez para os apóstolos, depois da morte dele. E quando eles contaram, o Tomé não estava presente. Tudo concorre para o bem.
eu falo, por que o Tomé não estava presente? Porque Jesus precisava passar aquele recado. E eu usar o Tomé para passar esse recado. Para o Adão estar falando, para outras pessoas estarem falando mais tarde. E aí, quando contam para o Tomé que Jesus havia aparecido, o Tomé fala assim, papo furado. Só acredito se eu puder ver e tocar. Uhum. E aí o que aconteceu? Jesus apareceu outra vez. E aí o Tomé estava junto com a turma, né? O Tomé foi assim. E Jesus falou, vem cá, Tomé. Que o Tomé, Jesus sabia de tudo, né? Tem uma passagem lá no Evangelho que diz assim, ele conhecia a todos por dentro, sem necessidade que informasse nada para ele. Vem cá, Tomé. E o Tomé foi, e ele falou, toque. E você já viu, né? Ver ele já tinha visto. Ele pegou e tocou, porque ele havia dito que ele só ia acreditar se ele tocasse no mestre e tocasse nas feridas. Jesus deixou. Ele falou, acredito, mestre. Acredito. E as pessoas gostariam de ver as colônias, né? E veja só, e o que Jesus disse? Você acredita porque vistes e tocastes. Bem-aventurados os que não veem e creem. Como é que essa história de não ver e acreditar é o que nós estamos exercitando agora nessa história de data limite e tal, etc. Né? Estamos exercitando que temos que aprender a acreditar nos planos superiores. E esta pergunta aí, eu fiquei pensando, nossa, eu vou falar sobre isso. Não, é bom falar. É bom falar que essa história da data limite, nós não temos muito tempo agora para fazer um desenvolvimento. Temos que aprender a fazer o que o Cristo falou. Acreditar sem ver. Entendeu? E como é que você pode acreditar sem ver? É aonde é o plano espiritual superior, onde não tem colônias espirituais. Você já saiu do físico, tá? Onde você sofre e tem que dar essas doenças e tal, né? O etérico, que tem as energias, o astral, que tem as emoções, o mental, que tem mental inferior, e o superior, que é aonde você não vê. O mental inferior, eu posso fazer assim, ó. Deixa eu ver, aqui tem um copo, veja. Agora, eu preciso aprender a falar sobre copo, sobre celular, sobre telefone, sem ver e sem tocar. E aí as colônias espirituais, eles... E nas colônias espirituais, eles dizem lá tudo, né? Nós queremos o quê? Ver, né? Nominar, delimitar. Exato. Né? E se você pega no YouTube, como é que estão descrevendo? Tem ruas assim, tem jardins, tem isso, tem biblioteca, tem aquilo. É importantíssimo, porque é o que nós precisamos e Deus nos provê de tudo. Então as colônias espirituais são importantíssimas. E eu fiquei pensando, nossa, como é importante saber disto, né? E como é importante essa pergunta, quando você me passou o roteiro, né? Preciso avisar para vocês que eu tenho um débito extraordinário com essa mulher aqui, porque ela me dispensou de eu ter que ficar pensando agora, antes eu tinha que fazer tudo, né? É, mas é um prazer muito grande. Aí ela apareceu e disse, olha que bacana, eu gostaria de poder fazer. Cara. E ela agora faz. Então, doutora deixa eu só terminar de falar. E quando falo em colônia espiritual, vejam vocês, tem um livro que muita gente já me perguntou sobre isso. Faz já 50 anos, mais de 50 anos que eu trabalho com dependências. E quando alguém me pergunta sobre essa história de colônia espiritual, o que acontece do lado de lá, eu peço para ler um livro chamado Memórias de um Toxicômano. Você já me ouviu falar disso, né? Mas o que é isso? É que o toxicômano, quando morre, ele passa do lado de lá, ele está viciado do lado de cá, do lado de lá ele continua necessitado. Jesus diz, onde está a carniça, juntam-se os abutres. Do lado de lá ele vira abutre. E carniça é o quê? É a energia negativa que você vai pondo no seu perispírito. Olha, eu estou parando aqui para pensar, para pedir para vocês, rezem para que esse programa continue.
para esclarecer, né? Dar esses esclarecimentos. Porque realmente o assunto é vasto, né? Exato. Colunas espirituais, nós sabemos. Deixa eu terminar né? de falar que aí Claro, claro. o cara morre e quando chega do lado de lá, ele é dependente do lado de cá. Se ele não toma, se ele não serve a cocaína para ele, o que acontece? Ele entra em crise, não é isso? Crise de abstinência, é chamada crise de abstinência, fica louco. Passa no plano espiritual, ele fica assim, doidão. Aí aparece um cara lá e fala, ô cara, para, você fica desse jeito, tá aqui, ó. E dá um negócio para ele que parece matéria, como o chocolate que elas me deram agora há pouco. Ele pega aquilo e fica bom. É como se tivesse fumado maconha. Tem que parar agora? Aliás, não sei se vai dar tempo, né? Já que o senhor falou, né, de chocolate, coisas boas e maravilhosas, né? Sim. Mas acho que não vai dar tempo de chamar o 0800 12 18 38. Acho que não vai dar Ai, tempo. que pena, né? Porque a Não vai gente dar queria tempo? tanto, porque a gente faz até um coral Então vamos lá? 0800 12 18 38. 38. É o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Ô, meus queridos, então, olha, nós vamos a um pequeno intervalo e vamos esperar que vocês ligam para o 0800 12 18 38. Voltamos já. Fique conosco.